Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo iremos ensinar a jogar Shogun. Em Shogun, os jogadores são senhores da guerra no Japão do século XVI, durante o Sengoku Jidai, ou o período dos estados beligerantes. Ao final do jogo, o jogador com a maior quantidade de pontos será tido como o daimyo mais bem-sucedido e o novo Shogun do Japão. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor, confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 3 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa, no lado indicado com o símbolo de sol. Posicione ao lado do tabuleiro a bandeja contendo os marcadores de templo, teatro no, castelo, baús de guerras branco no valor de 1 e laranja no valor de 5, marcadores verdes de revolta e cubos verdes, que representam os fazendeiros. Separe todas as cartas de províncias com o símbolo de lua e as retorne para a caixa. Elas não serão utilizadas nesta partida. Remova também as cartas representando as províncias com borda branca. Embaralhe as cartas restantes e crie um baralho com elas, e então revele as 2 cartas do topo. Cada jogador seleciona para si um tabuleiro de jogador e coleta os seguintes itens: 18 pontos em baús, todos os cubos de sua cor, a carta representando o seu daimyo e 5 cartas contendo de 1 a 4 baús desenhados e uma completamente em branco. Os tabuleiros dos jogadores devem estar virados no lado que apresenta diversos números e uma imagem grande de seu daimyo. Cada jogador deve posicionar uma quantidade de cubos indicada sobre cada um dos números. A quantidade de cubos é igual ao número indicado. Começando pelo jogador mais velho, cada jogador irá, alternadamente, selecionar uma província para o seu clã. O jogador pode selecionar uma das 2 cartas abertas ou se arriscar pegando a primeira carta do topo da pilha de províncias. Imediatamente reponha uma carta aberta selecionada. Após selecionar uma província, o jogador deve selecionar um dos seus grupos de cubos e posicioná-los na província no tabuleiro do jogo. Por exemplo, o jogador preto seleciona a província de Omi e decide colocar o seu agrupamento de 4 exércitos nesta província no tabuleiro. Os jogadores irão repetir este processo até que todos os grupos de cubos tenham sido posicionados no tabuleiro. Depois, todos os jogadores viram seus respectivos tabuleiros para o lado com a imagem das ações. Posicione um tambor na cor de cada jogador no marco 0 da trilha de vitória e posicione um marcador redondo na cor de cada jogador abaixo do marco 1 na trilha de arroz. Embaralhe as cartas de evento e abra as 4 cartas do topo. Monte a torre de batalha e a posicione ao lado do tabuleiro. E prepare um monte de cubos compostos por
7 cubos de cada jogador, mais 10 cubos verdes. Misture-os e jogue todos eles na boca da torre. Com cuidado para não chacoalhar a torre e fazer com que mais cubos caiam, remova os cubos que caíram na bandeja e retorne-os para os respectivos repositórios. No futuro, quando um cubo cair da torre, mas ele não estiver envolvido em uma batalha, ele permanece na bandeja e será adicionado a futuras batalhas do jogador que controla aquela cor. Por fim, embaralhe as 10 cartas de ação e as 5 cartas especiais e as deixe próximas do tabuleiro. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Shogun. Vamos às regras. A partida terá a duração de 2 anos, cada um subdividido em 8 rodadas. As 3 primeiras rodadas representam as estações primavera, verão e outono, enquanto que a 4ª rodada de um ano representa a rodada especial de inverno, que terá uma fase de pontuação ao final. Para começar uma rodada, embaralhe as 10 cartas de ação e posicione 5 cartas abertas, abaixo da numeração de 1 a 5, na parte de baixo do tabuleiro, e posicione as outras 5 cartas fechadas nos números restantes. Essas cartas representam a ordem em que as ações do jogo ocorrerão em determinada rodada. Em seguida, embaralhe as 5 cartas de ação especial e as posicione no espaço designado. Depois, revele-as. Essas cartas representam bônus que os jogadores irão receber, e elas podem ser mais um exército ao atacar. Ao ativar as ações Ataque A e Ataque B, o jogador coleta um exército de sua reserva e o adiciona aos exércitos a serem lançados na torre. 6 exércitos. Ao ativar a ação Mobilizar 5 exércitos, o jogador mobiliza 6 exércitos ao todo, ao invés de 5. Mais um arroz. Ao selecionar esta carta, o jogador irá coletar uma unidade de arroz a mais ao ativar a ação Confiscar arroz. Mais um exército ao defender. Ao ser atacado por outros jogadores, o jogador com esta carta lança um exército extra de sua reserva na torre de combate. Mais um baú de guerra. Ao selecionar esta carta, o jogador irá coletar um baú a mais ao ativar a ação Coletar impostos. Planejamento. Os jogadores devem agora selecionar as ações que irão realizar e apostar sua posição na ordem de turno. Para isso, cada jogador deve alocar uma carta virada para baixo, representando a ação que deseja tomar e em qual província a ação terá efeito. A menos que um jogador tenha menos de 10 cartas, ele deve, obrigatoriamente, distribuir cartas para as 10 ações do jogo, mais sua aposta. Caso o jogador posicione uma de suas cartas iniciais, aquelas em branco com 0 a 4 baús desenhados, ele não irá realizar a ação na qual tal carta se encontra. As ações podem ser as seguintes: construir um castelo. O jogador irá construir um castelo na província selecionada. Construir um templo. O jogador irá construir um templo na província selecionada. Construir um teatro no. O jogador irá construir um teatro no na província selecionada. Confiscar arroz. O jogador irá confiscar o arroz de uma província. Para isso, ele aumenta a quantidade de arroz em sua reserva de acordo com a quantidade indicada na carta da província. Após isso, o jogador deve posicionar um marcador de revolta na província. Coletar impostos. O jogador coleta a quantidade de baús indicados na província. Após isso, o jogador deve posicionar um marcador de revolta na província.
Se após o jogador coletar impostos ou confiscar o arroz, e o marcador de revolta colocado na província for o segundo, uma revolta irá ocorrer. Para resolver a revolta, colete todos os exércitos que o jogador possui na província e um cubo verde da reserva geral, mais um cubo para cada marcador de revolta. Um combate ocorre entre os exércitos do jogador e os cubos verdes. Os cubos são misturados e jogados na torre. Os jogadores verificam os cubos que caírem na bandeja. Na taxa de 1 para 1, os cubos do jogador e os cubos adversários que caírem na bandeja são eliminados e retornados para suas respectivas reservas. Os cubos restantes, caso sejam do jogador, retornam para a província. Caso os cubos restantes sejam os verdes, eles retornam para a reserva e o jogador devolve a carta para o baralho de províncias. Neste exemplo, o jogador vermelho conseguiu 3 cubos, enquanto que os fazendeiros revoltosos conseguiram apenas um cubo. O cubo dos fazendeiros elimina um dos cubos vermelhos, ambos são retornados para a reserva geral, e o jogador vermelho retorna os seus 2 cubos restantes para a província. Mobilizar 5 exércitos. O jogador paga 3 pontos em baú e posiciona 5 cubos na província que ativou esta ação. Mobilizar 3 exércitos. O jogador paga 2 pontos em baú e posiciona 3 cubos na província que ativou esta ação. Mobilizar, mover um exército. O jogador paga 1 ponto em baú e posiciona 1 cubo na província que ativou esta ação. Além disso, o jogador também pode movimentar exércitos desta província para províncias adjacentes. Ao menos um exército deve permanecer na província. Observe que algumas províncias no mapa são ligadas por linhas tracejadas vermelhas. As províncias conectadas por estas linhas são consideradas adjacentes. Batalhas, movimentações A e B. O jogador movimenta seus exércitos de uma província para outra. Caso a província de destino do exército esteja ocupada por um exército inimigo, uma batalha irá ocorrer. A resolução da batalha segue as mesmas regras da batalha contra fazendeiros rebeldes, porém com o exército dos outros jogadores como adversários. Ao menos um exército deve permanecer na província de origem da movimentação. Caso a província esteja desocupada, o jogador irá enfrentar um cubo verde representando os fazendeiros locais. Os jogadores selecionam uma carta de província para cada ação e posicionam a carta virada para baixo. O jogador deve posicionar também uma carta virada para baixo na seção abaixo da imagem do seu daimyo. Esta seção representa o lance que o jogador fará no leilão de ordem de turno, como veremos mais adiante no vídeo. Após todos os jogadores terem alocado suas cartas nas respectivas seções de seus tabuleiros, deve-se revelar o evento da estação. Embaralhe as 4 cartas de evento e abra uma delas. Posicione-a no espaço designado no tabuleiro. A parte de cima da carta irá influenciar a rodada de alguma forma. Para saber mais como as cartas afetam, confira a página 2 do suplemento de jogo. A parte de baixo será ignorada nessa estação. Leilão das cartas bônus. Os jogadores revelam suas cartas posicionadas na seção de lance do leilão. Caso a carta aberta apresente um ou mais baús, o jogador deve, obrigatoriamente, pagar a quantidade de baús demonstrado. Caso seja uma carta de província ou não possua nada, o jogador não precisa pagar. O jogador que apostar a maior quantidade de baús será o primeiro a selecionar uma carta de benefício. Ao selecionar uma carta, o jogador posiciona a carta de seu daimyo no lugar da carta bônus selecionada. As cartas dos daimyos representam a ordem em que os jogadores agirão nessa fase de ação. As cartas em branco têm um valor de aposta de 0, enquanto que as cartas de província têm um valor de aposta de meio. Caso mais de um jogador faça o mesmo lance,
Os jogadores empatados embaralham suas cartas de Daimyo e revelam uma por vez, portanto, estabelecendo a ordem em que a seleção será feita. Neste momento, os jogadores irão executar as ações na ordem indicada na parte inferior do tabuleiro. Cada jogador realiza a ação indicada na ordem dos Daimyos, antes de passar para a próxima ação. Portanto, na ordem atual, a ação coletar impostos será a primeira ação a ser realizada. O jogador vermelho revela a sua carta e, caso haja uma província ali, executa esta ação naquela província. Depois disso, o jogador preto e, por fim, o jogador amarelo. Então, a carta da ação é removida da trilha de cartas e a próxima ação é executada. Caso a carta da próxima ação esteja virada para baixo, revele-a neste momento. Após todas as ações terem sido executadas, a rodada chega ao fim e uma nova rodada tem início. Caso esta não seja a fase de inverno, repita os passos de preparo da próxima rodada. Caso seja a quarta rodada de um ano, avance para a fase de resolução do inverno. Na resolução do inverno, os jogadores deverão alimentar os membros de seu clã, lidar com possíveis revoltas e receber pontuação. Primeiro, todos os jogadores perdem uma quantidade de arroz de sua reserva igual ao indicado na parte de baixo da carta de evento. Depois, cada jogador deve pagar uma quantidade de arroz igual a uma unidade por província. Caso não possa pagar por todas, uma revolta possivelmente poderá ocorrer. O jogador deverá consultar a tabela de revoltas e verificar a diferença entre o número de províncias alimentadas e as não alimentadas. A linha com a diferença entre elas indica quantas províncias irão sofrer revoltas. Embaralhe as cartas de província do jogador e saque aquela quantidade indicada na tabela. Adicione o número de marcadores de revolta indicados na tabela a cada uma das províncias sacadas. Cada província com mais de 2 marcadores de revolta deve resolver uma revolta. Após a resolução das revoltas, os jogadores irão pontuar. Cada província confere ao jogador um ponto. Cada construção que o jogador possuir em suas províncias confere um ponto. O jogador que possuir a maior quantidade de castelos em uma região, o conjunto de províncias de mesma cor, recebe 3 pontos. O jogador que possuir a maior quantidade de templos em uma dada região, recebe 2 pontos. E o jogador que possuir a maior quantidade de teatros em uma região, recebe 1 ponto. Em caso de empate, cada jogador recebe a quantidade total de pontos menos 1. Após o inverno ser resolvido, compre 4 novas cartas de evento, remova todas as reservas de arroz dos jogadores e remova todos os marcadores de revolta de todas as regiões. Uma nova rodada tem início, dando início a um novo ano. Após a resolução do inverno do segundo ano, o jogo chega ao fim. O jogador que possuir a maior quantidade de pontos é o vencedor do jogo. Caso haja empate, o jogador com a maior quantidade de baús é declarado o vencedor. Neste vídeo, ensinamos a jogar Shogun, por Dick Han. Se interessou? Deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!